Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Renato Santana. Renato, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar vindo mais uma vez representar a PAI na NTV para tirar algumas dúvidas e falar do dia da conscientização do autismo, que é o dia 2 de abril. Renato, hoje o autismo é uma coisa que vem crescendo, você percebe isso? Sim, hoje o autismo é o distúrbio que mais cresce no planeta, né? Nos anos 2000, era 1 para cada 1.000 nascidos vivos. A última pesquisa dos neuropediatras, tanto norte-americanos que já tinha, acho que eu já falei disso até o ano passado, hoje os neuropediatras brasileiros também já conseguiram provar que é 1 para cada 68 nascidos vivos, ganhando inclusive de diabetes infantil, que está lá em cima também nos casos mais elevados de distúrbio ou de alguma doença. Às vezes os pais, eles escutam falar a palavra autismo. O que seria a definição? O que seria um autista? O autista, ele tem um distúrbio neurológico, né, que compromete a interação social, linguagem, eles têm movimentos estereotipados, movimentos repetitivos, e o verbal e não verbal. Então, assim, o autista hoje, né, ele tem que ser atendido por vários profissionais da área de saúde, e hoje, né, você vê como que foi o dia 2 de abril no mundo inteiro, né? Hoje, o dia 2 de abril, é celebrado o Dia Internacional do Autista, e nessa semana, né, o deputado, que era o ex-jogador Romário, saiu a lei que no Brasil também, dia 2 de abril, é o dia do autismo também, né? Já saiu até no Diário Oficial da União essa semana. Isso é um ganho. Isso é um ganho porque, como eu disse, 1 para cada 68, isso em 2000 era 1 para cada 1.000. Vamos supor, daqui 20 anos, então, quer dizer, hoje eu tenho na minha família, amanhã você pode ter, depois da manhã todos nós vamos ter. Então, assim, é uma consciência que a sociedade tem que ter, políticas públicas têm que serem feitas, porque uma PAI, por exemplo, no município de Andradas, o pessoal, mas dá conta, não dá conta. Por quê? Porque o autista ele tem que ser atendido por vários profissionais. A PAI hoje não tem dinheiro para pagar tantos profissionais para estar atendendo. E tem a questão dos vários graus de autismo, né? A gente tem o autismo leve, tem o autismo clássico, tem o síndrome de Asperger, que é um autismo de alto intelecto, tem a síndrome de Rett, que é dentro do quadro do TEA também, que é transtorno do espectro autista, que basicamente só dá em meninas. Então, assim, é um quadro complexo, tá? Hoje a gente não sabe de onde vem o autismo. São feitas várias pesquisas no mundo todo, né? Inclusive, pessoas na Europa nos anos 70, 80 ganharam muito dinheiro com isso, fazendo vacinas, mas era tudo invenção, não tinha nada de comprovado. E hoje eu sigo uma pesquisa da Universidade de Massachusetts que diz que em 2025, devido ao manganês, alumínio, glifosato, que é o Roundup, né, seriam 2 nascidos para cada um autista. Então, assim, é uma coisa que as políticas públicas têm também que conscientizar que daqui a algum tempo vai ter um surto de autismo, né? Hoje no Brasil a gente tem 2 milhões de autistas, fora os que não têm diagnóstico e fora os que têm o diagnóstico errado. Porque o diagnóstico do autismo, João, ele é dado em cima de características, certo? E essas características batem com características de tipo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, síndrome de X frágil, são bem parecidos. Então, até o neuropediatra, né, tem que ser bem esclarecido nisso, porque não tem um exame que ateste o autismo. A síndrome de X frágil tem, agora o TDAH também não tem. Então, assim, é um assunto complexo que eu acredito que tem que ter uma conscientização maior de toda a sociedade, né, e para políticas públicas poderem fazer com que daqui a alguns anos exista algum centro até no município. Isso até para os políticos, vereadores, legislativo, executivo está vendo, para estar fazendo isso, porque daqui a algum tempo isso vai ser um surto total. Como que vocês identificam hoje uma pessoa autista? Como que é feita essa avaliação? Tá, a avaliação é feita pelo neuropediatra, né? Alguns neuropediatras eles já dão o diagnóstico no dia da consulta. Esses são os mais radicais. Existe o neuropediatra que avalia 8, 9, 10 vezes para estar dando o diagnóstico.
Até porque eles avaliam, fazem testes, exames laboratoriais de qual e vão eliminando, certo? Hoje o diagnóstico, até teste psicológico a gente tem também, só que o psicólogo ele não dá diagnóstico, né? Ele segue o diagnóstico dado pelo médico que trabalha em cima do que foi feito. Ele é um apoio. Hoje, o que o autista, a pessoa que tem o autismo, o que isso vai dificultar na vida dele? Existem limitações? Como que vai ser essa pessoa aí nos seus 20, 30 anos? Então, o autista, quando ele é diagnosticado numa fase de 3, 4, 5 anos, né, ele tem que ser atendido por uma equipe multidisciplinar. Isso eu falo, que é fono, físio. As físio é em alguns casos, mas terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropediatra, às vezes psiquiatra, tem que entrar com a medicação, onde há muita resistência por parte da família, porque às vezes o menino é um autista de síndrome de Asperger, por exemplo, e ele é muito inteligente. Os pais, assim, não aceitam ter que dar o remédio para ele ter interação social, para ele saber se socializar na sala de aula, né? Ele vai ter dificuldade de linguagem, né? Alguns falam perfeitamente, outros demoram para falar, que é o atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, que é a sigla ADNPM, que a gente sempre vê, às vezes, e a gente não sabe o que significa. Mas, enfim, o diagnóstico é complexo. Ou seja, tem que ser feito um trabalho mesmo de conscientização. Para os familiares também tem a questão da aceitação? Sim. Hoje em dia, até o autismo já está entrando em grade curricular de faculdade de medicina, para as pessoas que querem fazer residência em pediatria. Isso é ótimo, né? Vai ter um grande impacto a hora de, por exemplo, de dar a notícia para o pai que o filho é autista. Porque a maioria dos médicos, eles não tem essa matéria na faculdade, né? E tem que estudar depois. Mas eu acredito que com a conscientização dos pais e com relação aos profissionais também que atendem o filho, tem que ter aquela confiança, né? Eu acredito que com o passar dos anos, essa criança tendo esses atendimentos, lá na adolescência, por exemplo, ele vai ter muito menos dificuldade para estar convivendo em sociedade do que aquela que não foi atendida. Mas eles têm também uma facilidade com tecnologia? Sim, dentro do movimento das APAES se chama tecnologia assistiva. É usado tablet, notebook, eles têm grande facilidade. Às vezes, crianças que não falam conseguem escrever o que ele viu no tablet, e isso é para alfabetização de grande valia. Hoje, então, existe alguma coisa para se fazer, Tatal, que se pode fazer com autismo hoje? Ter a conscientização mesmo, buscar os tratamentos? Como que a família pode agir? Acredito que a família hoje, a lei 12.764 de 2012 veio para dizer que o autista ele tem direito a várias coisas, né? Por exemplo, um autista leve, por exemplo, a gente faz uma avaliação na PAI, o autista leve que está lá na escola. Para mim tirar ele da escola, para levar ele para a PAI, eu tenho que ver os alunos que estão na sala, porque talvez eu leve ele para lá e ele regrida, entendeu? Então, se ele já está no ensino regular, ele tem direito a um professor de apoio. Isso é lei federal. No município, a prefeitura ela faz direitinho com relação a isso. A gente nunca teve nenhum problema de ter que mandar para promotor, entendeu? O Estado também, esse ano a gente teve a inclusão de mais de 10 alunos, né, que fizeram um percurso escolar na PAI e tiveram que ir para a 6ª série, que é uma escola só do Estado, né, que a gente tem no nosso município. Então, eles têm o professor de apoio. Eles têm direito também à questão do carro sem IPI, IOF, né? Tem um bom desconto para estar comprando um carro, para estar levando ele justamente nesses tratamentos, né? Mas eu acredito ainda que falta tipo uma ONG voltada ao autista para estar fazendo uma parceria com a APAE. Como eu disse antes, só a APAE, com um psicólogo, uma fono, uma TO, não dá conta de atender o município todo, entendeu? Então, assim, acredito que políticas públicas podem resolver, de alguma forma, a angústia desses pais. Tá, joia, Tatá. Renato, eu agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Eu agradeço, né, em nome da PAI, de todos os funcionários, voluntários, diretores, alunos, né, a oportunidade de estar vindo aqui, está falando de um tema que hoje eu acredito que seja um tema bem complexo, que todos deveriam saber a respeito, porque
mais dia ou menos dia, vai aparecer alguém perto ou da família com esse diagnóstico. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o psicólogo da PAI, Renato Santana.